queridos irmãos e irmãs, com muita alegria acolho cada um de vocês que participa conosco deste momento sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. O nosso encontro será guiado pela experiência de leitura do livro publicado pela editora Molokai, As Ideias Fundamentais da Espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esta obra foi escrita pelo carmelita descalço, Frei Pedro Paulo de Bernardino, e é uma grande alegria poder comentar sobre a minha experiência de leitura deste livro, justamente porque eu sou estudante do último ano de mestrado, próprio aqui em Roma, no Instituto, no Pontifício Instituto de Espiritualidade Teresiano dos Carmelitas Descalços. Então é uma grande alegria poder falar de Teresa a partir da leitura desta obra escrita por um especialista no assunto, que é Teresa do Menino Jesus. E falando da leitura do livro, uma coisa que eu achei muito interessante que eu trago para a nossa reflexão hoje é a maturidade de Teresa. Essa reflexão ela está baseada em elementos presentes nos 2 primeiros capítulos do livro. Então, uma das coisas principais que eu trago é a maturidade espiritual de Teresa. E é sobre isso que nós então vamos falar. Quando nós falamos de Teresa do Menino Jesus, muitas vezes corremos o risco de continuar em uma superficialidade, de não mergulhar profundamente na sua espiritualidade, na sua experiência de fé. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas mesmo que me perguntam qual a melhor forma de ler a obra de Teresa, quais são os livros possíveis que nos ajudam neste mergulho, neste aprofundamento da sua espiritualidade, justamente porque não é difícil encontrar alguns livros que continuam com essa ideia superficial da sua experiência de fé. E justamente uma ideia errada, diríamos assim, é a ideia que Teresa era uma religiosa, uma monja mimada, cheia de caprichos, e muitas vezes nós podemos observar em comentários de algumas pessoas que ela tinha uma personalidade frágil. O que acontece? Muitas pessoas, isso acontece muito mesmo, começam a ler a autobiografia de Teresa do Menino Jesus. A autobiografia são os escritos que Teresa escreveu a pedido das superioras antes da sua morte, então, como que foi depois publicado, logo depois da sua morte, com o título História de uma Alma. E este livro, esta obra, era justamente as memórias de Teresa. Então ele começa com Teresa, que conta para as suas irmãs, para a superiora, as memórias da sua infância. Muitas pessoas começam a leitura do História de uma Alma e param por ali, porque pensam que será durante todo o livro essas memórias de uma criança que justamente talvez pode causar antipatia para algumas pessoas que querem conhecer a sua espiritualidade mais a fundo. Mas, justamente, quando Teresa fala da sua infância, ela traz a questão que ela era uma menina mimada, e justamente nós podemos afirmar que Teresa era mimada, porque ela mesma diz: eu era uma criança insuportável, chorava por tudo, porque Teresa foi realmente cercada de amor, de carinho, de atenção pelos seus familiares. Mas acontece que Teresa, na sua própria vida, ela passou por um momento de transformação da sua alma, e é justamente, nós vamos buscar na obra de Teresa, onde ela fala sobre isso, que está em consonância com aquilo que o livro nos apresenta nos 2 primeiros capítulos, de uma mulher corajosa, forte, que não teve medo da cruz. Esta é a Teresa apresentada pelo livro, e essa é realmente a nossa Santa Teresa do Menino Jesus, doutora da Igreja e padroeira das missões. Antes de falar dessa experiência da passagem, da maturidade espiritual de Teresa, gostaria de recordar que Teresa nasceu em uma família católica. O autor do livro nos traz logo no início essa belíssima imagem que Deus na casa de Teresa não era um simples visitante, não era um hóspede. Ele era um membro da família. Deus habitava a casa de Teresa do Menino Jesus. Nós sabemos que os seus pais foram canonizados, também tem uma irmã de Teresa, Leônia, em processo de beatificação, e todas as irmãs então viveram experiências de fé muito profundas. Sabemos que as 5 filhas
foram consagradas, né, à vida religiosa. Mas o que nós não podemos esquecer é que mesmo sendo uma família com uma vida cristã muito profunda, nós não podemos esquecer que também foi uma família que viveu grandes sofrimentos. Uma família que soube viver a perda dos filhos, por exemplo, com grande fé, com grande coragem. Então, também foi uma família que viveu grandes sofrimentos e períodos de dificuldade. Nós sabemos que eles não eram pobres, mas trabalhavam muito para manter a família. Luiz trabalhava muito, tinha o próprio negócio. Zélia também trabalhava com o seu próprio negócio, com Ponto de Alençon, um tipo de renda famosa na cidade. E o que acontece, então, do sofrimento, eu falava, a família perdeu 4 filhos, ainda quando eram crianças, na primeira infância. Então este luto causou muito sofrimento para aquela família. Eles nasceram antes de Teresa. Teresa é a última filha, mas Teresa certamente também viveu essa experiência de tristeza da família pela perda desses 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, entre essas 2 meninas, uma de 5 anos, Helena, que deixou então essa grande ferida na família, porque era já uma criança que tinha uma convivência fraterna com seus irmãos e com os seus pais. Depois, um outro grande luto foi a morte da mãe, a morte de Zélia, quando Teresa tinha apenas 4 anos. Então ela mesma diz que aquela Teresa que nós conhecemos das cartas, por exemplo, que Santa Zélia escrevia para suas irmãs, nós conhecemos Teresa que era uma criança alegre, saltitante, feliz, encantadora, mas que com a morte da mãe começou a se tornar uma criança muito introvertida, uma criança muito calada. Então Teresa, ela viveu também essa experiência de sofrimento. E com isso, certamente os seus pais e as suas irmãs deram a ela toda a atenção necessária e todos os cuidados, e fazendo com que Teresa se tornasse realmente uma criança mimada. Mas aí, então, voltando para a nossa questão da maturidade, nós veremos em Teresa que ela mesma diz que isso foi justamente o motivo da sua conversão, ou seja, a sua transformação do coração. A transformação que a levou a um grande caminho de fé, e eu acredito muito que a partir deste momento da sua conversão, este momento da sua transformação, da passagem para essa maturidade espiritual, nós podemos, a partir daí, ver uma Teresa muito madura, uma mulher corajosa, como o livro nos apresenta nas primeiras páginas, que não tinha medo de enfrentar as dificuldades da vida. Nós vemos isso porque se trata da graça de Natal. Então, este Natal de 1886, que Teresa chama, esta graça onde eles, voltando da missa de Natal, o pai tinha esse costume de deixar os sapatinhos das filhas mais novas com doces, essas coisas assim, como em muitos lugares nós sabemos que ainda existe. E Teresa era a filha mais nova, então era a única filha com que o pai ainda fazia esses gestos de carinho na noite de Natal, mas ele tinha se esquecido de fazer esse gesto carinhoso, de colocar ali então os doces, os presentinhos de Natal. E quando então chegaram em casa, o pai, percebendo que tinha se esquecido, disse: ainda bem que essa será a última vez que eu devo fazer isso. Então o pai, um pouco cansado já de mimá-la, diríamos assim, proferiu essas palavras. E Teresa então estava subindo as escadas e escutou as palavras do pai, e aquilo causou em Teresa um grande impacto, um impacto que a fez naquele momento mudar o seu caminho, mudar o caminho de fé. Então Teresa diz que a partir deste momento ela passou de uma criança mimada a uma pessoa que tinha e teve uma maturidade de fé muito grande. Nós vemos o relato de Teresa sobre o que aconteceu naquela noite depois, então, que ela escutou as palavras do pai. A Teresa já não era mais a mesma. Jesus tinha-lhe mudado o coração. Retendo as lágrimas, desci rapidamente as escadas e, reprimindo as palpitações do coração, peguei os sapatos e, colocando-os diante do papai, tirei alegremente todos os objetos, mostrando-me feliz como uma rainha. O papai, tendo recuperado também o bom humor, ria-se
e Celina julgava-se estar a sonhar. Felizmente era uma doce realidade. A Terezinha tinha reencontrado a força da alma, que perdera aos 4 anos e meio e havia de conservá-la para sempre. Aqui ela está falando de quando ela perdeu aquela vivacidade com a morte da mãe. Nessa noite de luz começou o 3º período da minha vida, o mais belo de todos, o mais repleto das graças do céu. A obra que eu não tinha podido fazer em 10 anos, Jesus consumou-a num instante, contentando-se com a minha boa vontade, que nunca me faltou. Como seus apóstolos, eu podia dizer-lhe: Senhor, pesquei toda a noite sem nada apanhar, mas, misericordioso ainda para comigo do que para com os seus discípulos, Jesus pegou ele mesmo na rede, lançou-a e retirou-a cheia de peixes. Fez de mim um pescador de almas. Senti um grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, desejo que não tinha sentido tão vivamente. Senti numa palavra entrar a caridade no meu coração. Senti a necessidade de me esquecer de mim para dar alegria. E desde então fui feliz. Caríssimos irmãos, eu acredito que essa está a chave de leitura também para todo este livro que nos apresenta essa Teresa madura. Justamente a chave também para compreender a profundidade da espiritualidade de Teresa. Ela, naquela noite de Natal, depois de chorar muito, depois de reconhecer que era necessário transformar o seu coração, Teresa então decidiu-se viver um caminho de experiência de fé, uma experiência de fé madura, colocando toda a sua atenção àqueles que mais precisavam. Teresa diz que sentiu a caridade entrar no seu coração, e esse sentimento vai acompanhar Teresa por toda a sua vida, todos aqueles gestos de amor que nós conhecemos de Teresa, todo aquele seu desejo de salvar as almas. Recordamos que Teresa entrou para o Carmelo, teremos oportunidade de falar isso depois, justamente por isso, porque sentiu, depois deste momento, um grande desejo de salvar as almas. Este foi o primeiro motivo pelo qual Teresa entrou para o Carmelo, salvar as almas. Depois, ela dizia também que era para rezar pelos sacerdotes, mas o seu primeiro motivo, o motivo mais especial da sua vocação, foi justamente isso, que nasceu nessa graça de Natal, nesse sentimento de mudança de vida, né? Então, da sua entrada em uma experiência madura e concreta. Dali, depois, nós vemos logo depois deste pedaço aqui, deste início do manuscrito A, nós também vemos a questão de Pranzini, o seu desejo por salvar as almas, a levou ao seu primeiro filho, um criminoso que era conhecido na França, condenado à pena de morte, então que Teresa decidiu rezar por aquele homem, colocando em prática este sentimento, então, que ela teve da sua passagem para esta vida de maturidade. E é justamente com esse espírito que o livro nos coloca no caminho diríamos assim, de aprofundamento da espiritualidade de Teresa, justamente porque nos traz uma Teresa do Menino Jesus forte, que não tinha medo da cruz, que não tinha medo do sofrimento. Uma Teresa que enfrentou a dificuldade da morte da mãe, da perda também do seu pai. O livro nos fala nos 2 primeiros capítulos da questão das renúncias de Teresa. Teresa sabia que poderia amar com todo o seu coração somente a Jesus. Isso exigiria um caminho de renúncias, por exemplo, à sua família, renúncia às vaidades quando ela entrou para o Carmelo, renúncia também da convivência, às vezes muito atacada com as suas irmãs, né? Aqueles apegos. Teresa, ela vai falar muito sobre a questão dos apegos, já também baseando-se em São João da Cruz, que na subida do Monte Carmelo nos dá essa imagem daquele que caminha em direção a nosso Senhor e que precisa ir deixando os apegos de lado. Uma ideia apresentada muito forte pela espiritualidade carmelitana, que é justamente esse esvaziar-se para dar espaço a Deus, né? O vacaridel. Então, Teresa, ela precisava exercer todo esse amor e toda essa caridade que tinha entrado no seu coração neste momento da graça de Natal, e o lugar
onde ela decidiu viver este grande amor, foi o Carmelo. Então eu termino esse vídeo aqui falando sobre essa experiência do desejo da entrada de Teresa para doar a sua vida nesta ordem, na ordem carmelita, e termina com as palavras do Frei Pedro Paulo de Bernardino, autor do livro, que diz: acaso não diz a regra carmelita que é necessário estar dia e noite ocupados no conhecimentos e no amor de Deus? É o ideal que Teresinha cultiva como única ambição da sua vida. Ela escuta o seu coração que se desperta e bate com contínuos pedidos de silêncio e solidão, porque percebe imperiosa a necessidade de uma intimidade sempre maior com Deus. O Carmelo, que ela imensamente deseja, promete satisfazê-la por completo. Então, o desenrolar dessa história, nós já conhecemos a experiência magnífica de Santa Teresa do Menino Jesus no Carmelo, mas uma experiência que partiu da sua infância, partiu desta graça de Natal, aonde Teresa deixou de lado a sua própria vontade para conformar a sua vontade à vontade de Deus. Um grande abraço a todos, até a próxima, boa leitura!